Que o Espírito Santo do Senhor, que já está falando conosco desde a hora que esse culto começou, Ele continue ministrando aos nossos corações. Eu vou precisar de muita atenção, porque se você perder uma parte, você perdeu tudo. Então eu quero pedir que evita andar agora, segura, controla as crianças aí para ficar todo mundo em paz, viu? Para a gente poder manter o foco e a concentração aqui. E que nada te distraia na hora que Deus estiver conversando com você. Porque na hora que Deus está conversando comigo, não existe nenhum outro assunto que seja mais importante do que esse. 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 49. Saul teve 3 filhos homens: Jonatas, Isvi e Malquissua. E a sua filha mais velha chamava-se Merabe, e a mais nova, Mical. Salta algumas páginas aí, vai para o capítulo 19, versículo 11. Saul enviou alguns homens à casa de Davi com o objetivo de vigiar sua casa e matá-lo logo ao raiar do dia. Contudo, Mical, a esposa de Davi, lhe deu este conselho: se não escapas esta noite, amanhã serás um homem morto. E Mical fez Davi descer pela janela, e ele saiu correndo, e uma vez mais conseguiu fugir das mãos de Saul. Mical apanhou o terafim, um ídolo protetor do lar, segundo cria sua família, e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira, e o cobriu com manto, com lençol. Assim que chegaram os mensageiros que Saul havia mandado para prenderem Davi, Mical lhes comunicou: ele está doente. Mas Saul insistiu em sua decisão e fez com que seus homens voltassem à casa de Davi e lhes recomendou: trazei-mo, ainda que sobre a sua própria cama, a fim de que eu mesmo ponha um fim à sua vida. Quando, porém, os homens invadiram a casa, o ídolo do clã ou do quarto de Mical estava na cama, e na cabeceira encontraram uma colcha de pele de cabra. Então Saul interrogou a Mical: por que me traíste e deixaste fugir e escapar o meu inimigo? Mical alegou a seu pai, Saul: ele me ameaçou, dizendo que me mataria se eu não o deixasse fugir. Uau! Vamos trafegar por alguns textos aqui, mas eu quero que a sua atenção seja redobrada. Nós estamos diante de um texto do Antigo Testamento, e nós sabemos que a construção doutrinária da igreja, ela não se dá em cima do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3:11, que ninguém pode pôr outro fundamento de fé, além daquele que está posto, qual é? Jesus Cristo. Então, toda a base doutrinária da igreja, tudo aquilo que nós professamos, que nós nos movemos em fé, que nós cremos, a nossa declaração de fé, ela está em cima de um fundamento que se chama Jesus Cristo, e não há outro. A igreja é edificada sobre Cristo, a rocha é Cristo, o fundamento é Cristo. Foi Ele quem disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então tudo que nós cremos, que nós professamos, nossa maneira de viver é doutrinada por Cristo. E isso se dá nas páginas do Novo Testamento e não do Antigo. E por que nós olhamos
vez ou outra para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento relata uma história, e nós precisamos acreditar, e eu tenho ensinado isso na igreja, que toda a história bíblica, quando se fala em Antigo Testamento, se fala da lei e os profetas, da lei e os profetas, da lei e dos profetas. O homem rico no inferno, no Hades, disse: pai Abraão, disse para Deus: permita que ele molhe a ponta do dedo, ou permita que eu vá lá pregar o evangelho para eles não virem parar aqui. E aí a voz diz que ouçam a lei e os profetas, Moisés e os profetas, enfim. Então a referência do Antigo Testamento é a lei e os profetas, mas nós precisamos entender que a lei e os profetas apontam para Cristo, porque o assunto principal, o assunto central de toda a Bíblia é Cristo, seja o Antigo Testamento ou seja o Novo Testamento, tudo aponta para Cristo. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós lemos com a bússola do Espírito Santo, fazendo o quê? Procurando Cristo. Onde Cristo está quando o Senhor disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. E o Senhor Deus disse: da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Quem é esse que vai esmagar a cabeça da serpente? Está lá no Antigo Testamento, mas fala de Jesus. Um dia no meio do deserto, os homens de Israel rebeliaram contra Deus, e eles eram picados por serpentes venenosas no deserto e morriam. E aí Moisés recorreu a Deus e Deus deu uma instrução. Ele pediu que o povo construísse uma serpente de bronze, pendurasse essa serpente de bronze no madeiro, e todos os homens que eram picados pela serpente venenosa, que olhava para aquela serpente de bronze, era curado e não morria. Aí lá no Evangelho de João ele vai escrever assim: assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, a fim de que todo homem que olhasse para a serpente de bronze não morresse, assim também há de ser que o Filho do Homem será levantado no madeiro, a fim de que todo aquele que olhar para ele não pereça, mas tenha vida eterna. Então a serpente de bronze no deserto era uma tipologia, era uma sombra, era uma figura de Cristo. Só que toda figura, todo tipo, toda sombra, ela não é exatamente igual. Então nenhuma figura do Antigo Testamento é igual. Não podemos pegar todos os atributos de Isaac, por exemplo, como filho de Abraão, que é uma tipologia de Cristo também, e achar que Isaac é uma figura perfeita de Jesus. É apenas uma sombra, é uma imitação, e toda imitação não é igual. Quem aqui já comprou uma bolsa da Louis Vuitton lá no camelô? É parecido, não é? Parecido, talvez. Quem não conhece de bolsa vai olhar e falar bem assim: meu Deus, deve ter custado um rim. O chinês falou: é 30. No dinheiro é 30. Então, porque a figura parece, mas não dá para nada se compara à figura perfeita de Cristo. Então eu quero estabelecer isso como pensamento inicial para você entender onde nós vamos trafegar, em que solo nós vamos pisar nessa manhã, quando nós fazemos a figura de Cristo aqui nesse texto que nós acabamos de ler. O texto fala sobre a história de uma família, o relato aqui é de uma família, e da família de um rei. O nome desse rei, primeiro rei de Israel, era Saul. Ele tinha 3 filhos, homens: Jonatas, Isvi e Malquissua. E tinha 2 meninas, tinha 2 filhas. O nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. Todo mundo conhece, talvez, porque assistiu a novela da Record, que teve gente que só teve consciência da existência de Merabe depois da novela da Record. Eu não assisti, mas vamos entender. O desafio aqui é olhar para essa família, para a família de Saul, e perceber que lá tem 3 filhos homens: Jonatas, Isvi e Malquissua, e nós temos 2 meninas, a mais velha, Merabe, e a mais nova, Mical. O tempo passa, e um dia, lá no capítulo 16, 17 de 1 Samuel, Israel sofre uma afronta bélica, é uma afronta de guerra. O exército dos filisteus se levanta contra o exército de Israel. Quem está comigo?
Só que a estratégia do exército dos filisteus é uma estratégia diferenciada. Por quê? As guerras aconteciam de maneira sempre costumeira e igual. Um exército se levantava contra outro exército. Um povo se levantava contra outro povo. Uns soldados se levantavam contra outros soldados. Só que Israel já tinha um histórico de lutas vencidas. Já tinha ouvido a história de que esse povo, quando entra na batalha, eles colocam o nome do Senhor dos Exércitos na frente e não tem quem os possa resistir. Onde eles entram, eles arrasam, eles conquistam. Deus desce do céu e dá vitória para esse povo. Então os filisteus agora decidem fazer uma estratégia diferenciada. Qual é a estratégia? Não consigo vencer esse povo no coletivo, então eu vou fazer uma proposta para afrontá-los no individual. E ele envia um gigante de aproximadamente 2,90 metros de altura, chamado, como era o nome dele, quem lembra? Escolinha dominical para as crianças, Golias. O Golias se levanta no meio do vale e diz assim: eu quero que se levante dentro de Israel um homem só, não quero exército, porque contra exército nós já sabemos que não tem jeito de lutar contra vocês. Eu quero achar você no individual e quero achar um homem só que lute comigo sozinho. Se esse homem me vencer, o exército perdeu. Se esse homem for vencido, o exército dos filisteus ganhou a batalha. Então a batalha de um exército inteiro estava na mão de um homem só, um do lado de Israel e outro do lado dos filisteus. Eu vou abrir um parênteses para começar dizendo algumas coisas aqui. Satanás, ele sabe muito bem onde ele vai te pegar, onde ele quer te pegar, onde ele tenta te pegar. E não pense que a estratégia dele é sempre igual. A estratégia dele muda de acordo com o alvo que ele quer alcançar. Então ele tem tempo suficiente para estudar qual é a sua fraqueza, para estudar qual é a sua debilidade, qual é a sua fragilidade, para ele te atacar exatamente nessa área. O exército de Israel, quando estava avançando junto, irmãos, era um pelo outro. O nome de Deus no meio, a arca do concerto na frente. Não tinha quem podia com aquele povo. Mas no individual a luta é diferente. E sabe qual é a área que nós somos mais afetados e atacados pelo nosso inimigo? Não é no coletivo. Dá uma olhada para essa igreja aqui agora. Quem está aqui na frente, folheia o rosto assim para trás. Você acha que Satanás vai querer se levantar contra esse povo reunido aqui, embora sejamos um grupo pequeno de pessoas? Aqui você está guardado. Você não tem pensamentos errados aqui. Você não fala nenhum palavrão aqui, todo mundo está vendo. Então no meio desse ajuntamento você está guardado, você está protegido, você está comportado, está tudo bonitinho. Só que quando você está no seu individual, é que Satanás vem com as suas setas inflamadas, para tentar te derrubar no individual. E é isso que Golias e o exército dos filisteus queriam: me dá um homem. E aí se coloca lá uma recompensa. O exército de Israel não teve nenhum soldado que teve coragem de enfrentar o gigantão. E Saul lança uma recompensa: o homem que ganhar essa guerra, que lutar contra o filisteu e vencer, ele nunca mais, a família dele vai pagar imposto, nem IPVA, IPTU, licenciamento, seguro de privado, nada, nenhum tipo de imposto. E vai casar com a minha filha mais velha, porque era o costume: primeiro casa a filha mais velha, depois a filha mais nova. E a mais nova não pode casar se a mais velha não casar primeiro. Ouviu, Emily? Vamos continuar. Cultural. Então, de prêmio, vai casar com a Merabe. Aí um dia o exército está tenso, porque você vai, eu não vou. Se você for, eu vou, mas não é dois, você tem que ser um. Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um. Só que nessa hora não dá para ser dois. Tem uma hora, irmão, que é só você. Tem dia que você pede oração e fala: irmão, estou numa luta, ora comigo, faz um jejum comigo. Mas tem dia que é você. E quando é enfrentado assim, tete a tete, fala: eu não vou não. Talvez um olha para o outro e fala assim: mas se for nós quatro aqui, nós conseguimos com ele. Nós quatro conseguimos, mas o desafio não é quatro, o desafio é um. A tensão está estabelecida. Mas lá na casa de Jessé, o belemita, tem um menino. Ele é menor de idade, ele ainda não pode lutar como um soldado, porque ele não tem idade para isso. O serviço dele é pastorear as poucas ovelhas do seu pai. Como que é o nome dele? Davi. Davi fica lá no pasto pastoreando as ovelhas do seu pai. Lá ele canta salmos de louvor a Deus: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí um dia, olha aqui para mim, no capítulo 16 de 1 Samuel, um dia os
os mensageiros vêm até Davi e falam para ele bem assim: seu pai está te chamando lá em casa agora, você tem que ir agora, não pode ser depois. E ele vai correndo: o que será que meu pai quer comigo? Eu não costumo nem almoçar com os meus irmãos, é hora do almoço, o que acontece? E aí ele chega lá, quando ele chega lá, quem está na casa? O profeta Samuel, com um chifre de azeite na mão, dizendo para Jessé: hoje eu vou ungir um dos seus filhos para ser rei de Israel. Aí Davi fala bem assim: mas não vai ser Eliabe que é o mais velho? Não, já foi reprovado diante de Deus. Não vai ser Aminadab, ele também é bom. Ele já foi reprovado no nome de... Mas quem que foi aprovado? Ninguém, Davi. O profeta falou que ninguém ia sentar na mesa para comer enquanto você não chegasse. Ah, é? Como que vai ser isso? Davi chega, Samuel fala: é esse que Deus escolheu para ser rei de Israel. Davi meio sem entender nada, Bruno, está lá no meio daquele negócio, a sala reunida, os irmãos tudo em volta, e Samuel pega o chifre de azeite, derrama sobre a cabeça de Davi e fala assim: eu te unjo como rei de Israel. Ele fala assim: mas... tá bom, mas você está falando, né? O que acontece com Davi depois que ele é ungido como rei de Israel? Você já pensa que ele pega a coroa, a veste real e vai para o trono? Não. Do momento em que ele é ungido como rei em Israel, até o dia que ele assume o trono em Israel, muito tempo passa. Ele foi ungido como rei, mas ele voltou para o pasto para poder pastorear as ovelhas poucas do seu pai. E ele está lá pastoreando as ovelhas do seu pai. Mas ele recebeu uma unção de... me ajuda, ele recebeu uma unção de... mas ele está no pasto. Mas ele está... o corpo dele está no pasto, mas o coração dele já está... porque a gente tem que ser assim. A gente precisa transportar o nosso coração para o lugar que Deus disse que iria nos colocar, mesmo que agora a gente não esteja nesse lugar ainda. Porque eu não ando pelo que eu sinto, eu não ando pelo que eu vejo. Eu preciso movimentar a minha vida de acordo com a palavra que Deus disse a meu respeito. Porque a palavra que Deus disse a meu respeito, Jesus diz: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não vai passar. Deixa eu liberar uma palavra para você, e é profético nessa manhã. Eu não sei aonde a sua realidade está, eu sei que você tem uma palavra de Deus empenhada sobre a sua vida, e é uma questão de tempo Deus colocar você exatamente no lugar que Ele disse que colocaria. E o dia que ele decidir fazer isso, não tem ninguém que possa impedir. Falei. Davi está lá pastoreando as ovelhas do seu pai. E um dia ele está esperando, irmão, qualquer dia desse, Gileno, vai chegar um mensageiro aqui dizendo: estão te chamando lá no palácio, qualquer hora. Mas daí chega o mensageiro, Bruno. Seu pai mandou você ir lá em casa. Ele pensou: será que é hoje? Meu, eu estou tudo sujo, não tem nem como assumir o trono desse dia. Será que é hoje? Isso eu estou imaginando, tá? Quando eu imagino, eu aviso. Será que é hoje? Eu acho que cada vez que mandava chamar Davi depois dessa unção, ele pensava: pode ser hoje. E ele foi correndo. Quando chega lá, o pai falou bem assim para ele: seus irmãos estão na guerra, e eu não sei como que eles estão, não tem notícia. Pega uma marmita e leva para eles lá, para o seu irmão. Uma marmita? E dá uma olhada como é que eles estão e vem me dar notícia. Eu quero só saber como que seus irmãos estão. Leva a marmitinha para eles. Leva a marmita. Se Davi tivesse um coração soberbo, se Davi tivesse um coração arrogante, ele diria bem assim: Deus me ungiu foi para ser rei, não foi para ser carregador de marmita. Aquele óleo que correu na minha cabeça foi para reinar e não para carregar marmita. Só que a porta, escuta, não com os ouvidos, mas com o coração, que eu vou falar agora. A porta para a realização do plano de Deus na nossa vida, algumas vezes vem disfarçada de pequenos e simples serviços. Talvez você pensa que é só limpar uma cadeira, mas é a oportunidade que Deus está te dando para você alcançar o lugar que Ele te colocou. Talvez você pensa que é só carregar uma marmita. Talvez Davi dissesse: mas não foi isso que Deus me prometeu. Deus falou que eu seria um pregador de multidões, agora eu estou aqui limpando o chão da igreja. Psiu. Calma. Faz o que Deus está mandando você fazer agora, embora esse serviço seja simples. Talvez seja algo que outras pessoas não queiram fazer, mas Deus levantou você para fazer. É o passaporte para Deus colocar você no lugar. Quem está me ouvindo?
Diga assim: grandes portas vêm disfarçada de serviços simples. Então, faz o simples. Ah, mas não foi isso que Deus me falou. Faz o que Deus está mandando você fazer agora. E deixa o tempo de Deus colocar você no lugar que Ele tem para colocar. E ele pega a marmitinha e vai. Quando ele chega lá, ele observa aquela movimentação toda no exército. O gigantão batendo no peito e gritando: eu quero um homem, eu quero um homem. É até estranho falar isso, né? Eu quero um homem, eu quero um homem. Se fosse hoje, já dizia: me dá um homem para lutar comigo. Aí Davi fala bem assim: o que está acontecendo? Os irmãos dele falam bem assim: cala a boca, vai embora daqui, some daqui, ô pivete. Vai lá cuidar, olha o que eles dizem: das poucas ovelhas do seu pai. Ainda desprezou o serviço humilde que Davi fazia. O seu reizinho, você está com cara de rei mesmo, zombando, sabe? E Davi fala bem assim: não. Quem é esse incircunciso para poder afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou lá e vou derrubar esse gigante. Que é isso, Davi? Você parece um cisco, rapaz. Você pesa 50 quilos. O gigante soprar, você voa 3 meses. Ninguém acha você nunca mais. Eu vou lá e vou derrubar esse gigante, mas eu não vou com a força do meu próprio braço. Eu vou em nome do Senhor. A história você já conhece. Se apresenta a Saul dizendo que ia derrubar. Você vai casar, mas não tem nem idade para casar ainda. Você é adolescente, está na puberdade ainda, rapaz. Tá, mas eu vou casar com a sua filha. Eu vou ser isento de imposto, que hoje eu arranco a cabeça desse gigante. É assim que acontece, irmão, com alguém que é revestido da autoridade do Espírito Santo. Ele olha para o tamanho do gigante, para ele é um cisco. Ele diz assim: o gigante pode até parecer grande, mas ele cabe exatamente na palma das mãos, meu Deus. Se Deus quiser, Deus dá só um peteleco assim, ele sai voando. Eu vou lá em nome do Senhor e vou vencer esse gigante. Foi, irmãos, foi uma pedrada só na testa e o gigante, puf. Davi pula em cima dele, pega a espada dele mesmo, porque Davi não tinha nem espada. Acho que Davi nem conseguia levantar uma espada. E arranca o pescoço do Golias, pega a cabeça dele. Derruba ou não derruba? E agora? Está isento de imposto. E agora? Vai casar com quem? Me ajuda. Vai casar com quem? Merabe. Vai casar com a Merabe. Tem que casar com a Merabe, porque ela é mais velha. Só que o texto bíblico diz que Merabe estava apaixonada por um outro homem chamado Adriel. E agora? Merabe foi dada como esposa para Adriel. Merabe não quer Davi. Davi é cheio do Espírito Santo. Abre os olhos, ouvido e coração. Davi é cheio do Espírito Santo. Davi é um homem animado, valente, sisudo em palavra, gentil de presença. O Espírito do Senhor está com ele. Mas Adriel vai na academia, é musculoso. Não, mas Adriel não tem uma aliança com seu Deus. Não interessa, eu não quero saber dessas coisas. Eu quero saber se eu vou ter o orgulho de andar com ele de mãos dadas no shopping, aquele armarão me defendendo de qualquer olhar sedutor do gavião. Merabe não quer Davi. E eu abro parênteses aqui para você que é solteiro e está paquerando. Não vai colocar uma aliança no seu dedo se não tiver primeiro uma aliança com seu Deus. Porque tu se meter em julgo desigual, tu vai arrumar problema para a sua vida. Jovens, solteiros, para de caçar o que é bonito aos olhos, o que é sedutor, o corpo, o cabelo, os olhos, mas a postura. Mas tem que ter pelo menos um carro, que eu não vou andar a pé. Irmãos, aceite andar na garupa da bicicleta Calói de um cara que é cheio do Espírito Santo, do que você andar numa Mercedes e comer o pão que o diabo amassou, porque decidiu se associar com alguém que não tem compromisso com teu Deus. Quem está aí?
Merabe não quer Davi. Mas essa história a gente já viu em alguma vez, né? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Tem Mical. Merabe não quer, tem Mical. Quando Davi toca, Mical fala... Ela fica toda apaixonada quando vê Davi. Então Mical, o texto bíblico diz que ela se apaixona por Davi. A Merabe, deixa a Merabe quieta lá com o Adriel dela. Depois ela vem pedir oração. Mas vamos tratar da Mical então. E Davi vai casar com a Mical. Saul fala bem assim: a essa altura de entregar a Mical para Davi, Saul já está com um ódio tão grande de Davi. Saul está com um ódio tão grande dele, porque quando Davi mata o gigante, as mulheres, quando Davi chega, as mulheres começam a cantar assim: Saul matou só 1000, mas Davi matou 10.000. E Saul, elas cantam num coro só: Saul mata 1000, Davi matou 10.000. E o Saul, a inveja, o ciúme, porque ele que era o rei, mas agora a visualização, a influência estava em cima de outro que não era ele. Ele falou assim: já sei, já vou achar o seu rapidinho. O texto vai dizer que o ódio dele era tão grande, irmão, que um dia Davi estava cantando, tocando uma harpa. Saul pega uma lança e joga para cravar Davi, com lança e tudo na parede. Ele desviou, bateu na parede, ele saiu correndo. Credo, está amarrado em nome de Jesus. Mas escuta, Saul diz: eu não vou dar minha filha para casar com esse cara. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de matar ele. Vou dar um preço pela Mical. Se você quiser casar com a minha filha Mical, você vai ter que trazer para mim 10 prepúcios de filisteu. Você sozinho vai ter que matar 10 filisteus e trazer o prepúcio dele, a marca do sangue deles, na minha frente. E esse vai ser o preço que você, o dote, o preço que você vai ter que pagar por Mical. Adriel não faria isso por Merabe, mas Davi amou Mical e está disposto a pagar o preço que tiver que pagar por causa dela. Ele fala: o que é para fazer? Só 100. Tá bom, peraí. Saul diz: ele vai lá querer matar 10 filisteus sozinho, ele vai morrer e acabou a história. Davi vai. Não demorou muito tempo, lá vem ele com a sacolinha. O que tem dentro dessa sacolinha? 100 prepúcios de filisteu que você pediu. Quem é Davi? Davi é alguém que amou tanto a amada, que está disposto a pagar um preço de sangue e sacrificar a sua própria vida por causa dela. Quem é Merabe? Merabe é Israel, a antiga aliança, que rejeitou ter o seu amado para si. E quem é Mical? Mical é aquela que foi amada pelo seu amado e está disposto a pagar qualquer preço por causa dela. Ela se derrete de amor por ele. Quem é Mical? Mical é a igreja. Mical sou eu, Mical é você. Que coisa gloriosa quando eu percebo que eu sou tão amado por ele, que ele desceu, sujou as suas vestes de sangue, arriscou a sua própria vida só para me ter para ele. Ele não se importou com o preço que teria que pagar só para me ter para ele. Enquanto o meu olhar estava olhando para outras direções, o olhar dele estava fixo em mim. Ele via eu e você quando ele teve que ser moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele não se importou. E ele toma a sua esposa Mical para si. Ele se casa com ela. Estão lá em casa e a perseguição não para. O tempo passa e Davi é perseguido por Saul muitas vezes. No próprio capítulo 18 que nós lemos, diz que Saul pegou uma lança e jogou contra Davi enquanto ele tocava o seu instrumento. Davi foge para cá, foge para lá, e um dia, eu vou começar a pregar agora. Até aqui foi a introdução, agora se ajeita na cadeira aí. Um dia, Davi estava no quarto com a sua amada Mical. Quem é Mical? Vou perguntar quem é Mical, você diga que é a igreja. Quem é Mical?
Você vai dizer, sou eu. Quem é Mical? Ela estava no quarto com ele e chegou a notícia. Os guardas estão em volta da porta da sua casa e amanhã cedo eles vão matar Davi. Saul já deu o decreto de morte para Davi. Mical se desespera e ela dá um conselho para eles, assim, se você não escapar hoje à noite, amanhã de manhã tu será um homem morto. E o texto, pega aí para mim por favor, porque o versículo 12 do capítulo 19, ele começa dizendo uma expressão que parece que é complicada para mim entender, dentro da analogia que eu estou fazendo de Cristo e a igreja. Olha para mim, ele diz assim, e Mical fez Davi descer pela janela, deixou o amado ir embora e aceitou ficar no quarto sem a presença dele. O que Mical fez? O que eu fiz? Eu peguei o amado, desci. O texto não diz que Davi desceu, o texto diz que Mical desceu ele. Mical fez ele descer pela janela e ele foi embora. Mical ama Davi, sim ou não? Ela poupou a vida dele. Só que Mical também ama o conforto do seu palácio onde ela mora. O certo desse amor talvez seria, se tiver que morrer, morremos nós dois, mas eu não fico sem você. Fecha a janela. Não vai, vamos morrer nós dois aqui. Ou prudente seria, abre a janela. Você pula na frente e eu pulo atrás. Porque eu não aceito ficar em nenhum lugar sem a presença do meu amado. Porque eu não posso deixar ele ir embora pela janela e ficar aqui dentro sem ele. Porque esse quarto para mim não deveria ter nenhum valor sem ele aqui. Porque esse carro para mim não deveria ter nenhum valor para mim sem a presença dele aqui. Porque essa empresa para mim não deveria ter nenhum valor para mim se não a presença dele não estiver aqui. Então o que tem valor para mim, só tem valor para mim por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas se eu não tiver ele, eu não sou eu. Então pula meu amado, eu estou indo atrás de você. Mas Mical não quer perder o conforto das moças que ficam abanando ela, do ar-condicionado, do conforto que ela tem. Talvez você vai correr, vai fugir, você vai morar na onde? Vou me esconder nas cavernas. Eu fiz minha unha em gel. Como que eu vou me meter dentro de caverna com você? Não tem. Eu te amo. Mical ama Davi, gente? Ama. Não tem como duvidar. Eu te amo. O negócio não é ela amar Davi. O negócio é quanto ela ama Davi. Porque o negócio não é eu amo ele. O negócio é quanto eu amo a ele. E quanto eu amo a ele, isso vai ser denunciado pelo que eu estou disposto a deixar por causa dele. Vou falar de novo. O negócio não é eu amo a ele. Todo mundo sabe que ela amou ele. Só que quanto você ama ele? E como isso é denunciado ou medido? Pelo que você está disposto a deixar por causa dele. Você consegue entender? O evangelho é isso. O evangelho não vai me dando, o evangelho vai me arrancando. Você consegue entender? Eu vou perdendo a minha vida para viver a vida de Cristo, para ir com ele onde ele for. Não importa se a rua está asfaltada ou se tem uma estrada esburacada. Não importa se é para ir no ar-condicionado numa Mercedes ou se é para ir na garupa da Caloi. Onde o meu amado vai, eu vou também. E a presença dele, se não cabe em algum lugar, a minha presença também não cabe. Se meu amado não puder entrar nesse lugar, eu não vou entrar nesse lugar. Se o meu amado não puder sentar nessa cadeira, então também eu não posso sentar nessa cadeira. Se o meu amado não puder entrar nesse avião, eu também não entro nesse avião. Se meu amado não puder administrar essa empresa, eu também não vou administrar essa empresa. Se meu amado não pode entrar nessa empresa, eu não quero ser um funcionário dessa empresa. Um dia chamaram a pastora Tânia Tereza para dar uma entrevista no Fantástico, uma juíza que Deus tirou de dentro do lixo. Vou fazer contar a sua história no Fantástico para ser
uma história de superação. Ela, legal, vai ser um testemunho maravilhoso. E ela conta o testemunho dela de que Deus arrancou ela do lixo e fez dela uma juíza. Só que ela foi contar a história e disse, não, mas daí na história não pode ter Jesus, Deus. Ela falou, oi? Você vai falar que você estava no lixo, que você estudou, que você superou, e que a sua história é uma história de superação, e que você no final se tornou uma juíza. Se tirar Jesus da minha história, não tem a minha história. Se tirar Jesus da minha história, eu não tenho história. Se tirar Jesus de mim, eu não sou nada. Você consegue entender? E tira Jesus, não, onde o meu amado não pode estar, eu também não faço questão de estar. Mas Mical deixou o amado sair pela sua janela. Tem suas preferências e não está disposta a pagar o preço de ir com ele. A gente canta um hino do cancioneiro popular brasileiro cristão que diz: se Cristo comigo vai, alguém sabe? Eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Mical talvez tivesse ouvido esse hino, ela falava, vou pensar melhor. Mas ela foi. Só que se você acha que deixar o amado sair pela janela já é terrível, deixa o versículo 13 começar. E no versículo 13 está escrito assim: Mical apanhou o Terafim, um ídolo, protetor do lar, idólatra. Pegou esse ídolo, segundo cria sua família, e o deitou na cama, pôs uma almofada, pelos de cabra na cabeceira, só até aqui. Depois eu vou para o manto. Isso que ela fez. Pegou um ídolo que tinha um ídolo. Eu te pergunto, o que esse ídolo está fazendo aí? Está lá. Não me peça explicações, eu também não sei. Mas ela pega um ídolo e coloca deitado na cama no lugar do amado. Não basta deixar ele embora. Mas na vida é assim. O dia que você deixa ele embora pela janela, o ídolo já está pronto para poder assumir o lugar que era dele. E nunca esteve tão perto. Trocou as horas de oração por série da Netflix. O ídolo já está deitado no lugar dele. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para o amado. Ele já foi pela janela e já tem um ídolo deitado lá. Dá para namorar, dá para passear, dá para ter lazer, mas o que é do amado vai sendo negligenciado aos poucos. O que é isso? É o amado escapando pela janela e o ídolo deitando na cama. Eu vim nessa manhã te dar uma palavra de alerta. Cuidado. Cuidado, porque a presença dele precisa ser prioridade na sua vida. E quando o que é do amado, a presença dele, a graça dele, o favor dele, a misericórdia dele não é mais prioridade da sua vida, as coisas dessa vida como ídolos começam entrando no lugar que era dele. Quando andava de carro colocava um louvor, agora já não é mais o louvor, agora já é mais Barões da Pisadinha. Cuidado, porque esse lugar não fica vazio. Cutuca alguém e fala assim: esse lugar não fica vazio. Esse lugar nunca fica vazio. É você tirar um e deitar o outro. Se a gente não ficar esperto, mas qual que é a intenção dela? A intenção dela é parecer que ele ainda está lá. Aí no finalzinho do versículo diz que ela cobriu ele com um... Não tem um pano aqui, mas tá bom. Ela pegou o amado, deitou, colocou um travesseirinho para parecer que é a cabeça dele, né?
cobriu com lençol. E agora? E agora todo mundo que passa e olha fala, ele está lá, deitado. Mas aquilo é só um disfarce. Ele já foi embora faz tempo. A pessoa acorda cedo, coloca um versículo na rede social. Todo mundo está pensando, ela está crente hoje, né? Colocou até um versículo. Disfarce. O amado já foi embora faz hora. Aí ela coloca um louvorzinho na casa, só para os vizinhos não pensar que ela desviou. Mas o coração já está longe de Deus faz hora. O amado já está longe. Mas tem um ídolo deitado e tem um manto em cima dele, para que todo mundo que passa, aí vem para o culto domingo, porque eu não posso parar de ir na igreja. Vai ser uma pressão se eu não for. Mas eu venho. Vem de corpo presente. Faço de conta que estou, mas não estou. O coração não vem, vem só o corpo. Senta na cadeira, participa de um culto. Para não ficar feio, levanta a mão, dá até um glória a Deus na hora do louvor. E diz, eu recebo essa palavra na hora que o pregador prega. Mas Deus sabe, é só um pano e tem um ídolo deitado aí. Mas eu quero nessa manhã dizer para você que Deus tem os olhos como chama de fogo, que passeia sobre toda a terra, contempla os bons e os maus, e diante dele não dá para fingir ser o que não é, não dá para fingir um diálogo que não tem, não dá para fazer um vocabulário inventado, uma gíria treinada de vaso, de crente, de varão, para cima e para baixo, só para alguém olhar e ver que você é crente, meu irmão. O que vai definir se você é crente não é o jargão de crente que você usa, não é o versículo que você coloca na sua rede social. O que vai definir se você é crente é na hora que essa janela fecha, que essa porta fecha e você não abre mão do amado. Se precisar morrer com ele dentro do quarto, você morre. Se precisar fugir com ele pela janela, você foge. Mas ninguém vai tomar o lugar que é de Deus na minha vida. Eu não tenho ídolos no meu coração. Os altares que não pertencem a ele já foram todos queimados. Eu só quero ele. Eu dependo só dele. Eu preciso dele. Meu coração não tem outros amores. É assim que se define um crente. Quem está me ouvindo, diga amém. Diga assim, ídolo. Irmão, ídolo é a representação de uma divindade, mas também é aquilo que ocupa o lugar que deveria ser de Deus na nossa vida. No contexto cristão, eu pesquisei na internet e diz assim, ídolo, qualquer coisa que esfrie o seu desejo por Cristo. Você sabe que quando você bebe essa bebida, o seu coração se esfria para Cristo. Você sabe que quando você se assenta nessa mesa, o seu coração se esfria para Cristo. Você sabe que quando você se distancia dessa comunhão, o seu coração se esfria para Cristo. Você sabe que quando você ouve essas músicas, o seu coração se esfria para Cristo. Você sabe que quando você acessa a internet nesse site que não deveria acessar, o seu coração se esfria para Cristo. Você sabe o que te rouba de Cristo. E nós precisamos estar atentos para que essas coisas não ganhem vida. Porque ganhando vida, isso se consolida. E como o Tiago escreveu, isso arrasta. Arrasta. Eu não quero ser arrastado, porque eu não sou carga, eu sou rio, eu não sou arrastado, é eu que arrasto. Eu tenho que entender meu lugar. Ídolo, diga comigo, ídolo. Tudo aquilo que esfria o meu desejo por Cristo. Eu vou parar nesse ídolo aqui, porque a gente pensa que ídolo é uma imagem de escultura de uma religião. A gente pensa que ídolo é um santo de barro. Quando a pessoa vira crente, ela fala assim, vou lá, vou quebrar tudo esse santaiado aqui de casa. Se a idolatria não for quebrado primeiro, dentro do coração, a estátua não vai te fazer bem nem mal. Tem que quebrar, tem que arrancar, tem que tirar, porque não faz parte mais da sua realidade. Só que não adianta tirar o santo de barro, mas o santo ainda está vivo no seu coração, com a fé fingida. Você consegue entender? Idolatria, eu quero que coloque para mim, por favor, Êxodo capítulo 32, versículo 1, até o versículo 4, são 4 versículos apenas, eu leio, para começar a finalizar. Irmãos, quando eu vejo um ídolo deitado em cima da cama, um pano em cima dele, Mical, os homens chegam para falar assim, vem buscar Davi, ela fala assim, está doente, tadinho, dá uma olhada aqui, coloca a cabeça dentro da porta, olha lá. Tossiu a noite inteira, agora deixa ele dormir, porque está meio febril. Ô irmãos, se vocês entenderem a dimensão do que eu estou falando com você aqui hoje, isso é desesperador.
Êxodo capítulo 32. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos, faze-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. 2. Arão consentiu e orientou-os: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, e vossos filhos e filhas trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e entregaram a Arão. 4. Este, Arão, recebendo nas mãos os brincos de ouro de todo mundo, fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Diga comigo, um ídolo. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel. Foi eles que nos tiraram da terra do Egito. Agora deixa eu perguntar para você. As mulheres estavam com os brincos de ouro nas orelhas, e eram argós grandes. Mais de 2 milhões de gente, é muita gente. Cada uma tirando o brinco. Se eu tirar aqui agora o brinco de cada um aqui, dá para nós queimar um trem, fazer um pingentinho. Mas aqui é muita mulher. Você consegue entender? Então, Moisés subiu para o monte, demorou, porque Deus estava falando com ele. E os filhos de Israel: cadê Moisés? Cadê Moisés? Nós precisamos de um Deus. Meu Deus. E o Deus deles, quem era o Deus daquele povo? Moisés. O Deus daquele povo não era o Deus de Israel. O Deus daquele povo era Moisés. Porque talvez eles pensassem assim: Moisés foi orar, mas Deus está conosco. Não, na cabeça deles, Deus só estaria com eles se Moisés estivesse com eles. Você consegue entender isso? Então, a gente tem que parar de idolatrar pessoas, homens, falhos, pecadores. Quando você mira nas pessoas, você tem referências frágeis. Porque todos os homens estão sujeitos a falhar em algum momento. Então você olha para os homens, eles vão falhar. É um erro de Israel olhar para Moisés, o nosso líder. Se eles vissem, Moisés é um representante de Deus, um líder que Deus colocou para nos guiar, tudo bem. Mas quando eles se veem sem Moisés, meu Deus, agora acabou Moisés, acabou tudo. Então, desatrelar a figura de Deus da figura do líder é uma coisa crucial para a gente não se confundir nas coisas. E aí, Moisés demora e o povo: queremos um Deus, vamos fazer um Deus para nós, de ouro, para a gente adorar. Onde eles aprenderam a adorar estátua, irmãos? No Egito. E não é novidade, nem para mim, nem para você, que aquele povo saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Então as práticas pagãs que eles tinham lá no Egito, eles ainda estavam mesmo adorando a Deus, ainda com a idolatria no coração. Porque eles saíram do meio das estátuas dos deuses dos egípcios, mas os deuses do Egito ainda não saíram do coração deles. Porque se tivesse saído, eles nem ao momento pensariam em construir uma estátua para adorar. Você consegue entender qual que é a diferença? Tirar a idolatria da casa e tirar a idolatria do coração. Aquele povo não tinha mais nenhuma estátua para adorar, mas os deuses do Egito ainda estavam dentro do coração deles. Então vamos construir uma estátua. Aí traz os brincos. Todo mundo pega os brincos e traz aqui. E trouxeram um monte de brincos. Deixa eu perguntar para você: o que eles eram antes de entrar no Egito? Antes de entrar no deserto, na caminhada? No Egito eles eram o quê? Deixa eu perguntar para você: escravo tem ouro? Escravo tem ouro? Da onde que apareceu esse ouro? Se você for olhar lá no Êxodo, o texto bíblico vai denunciar da onde que era. Os egípcios ficaram com tanto medo por causa das pragas do Egito, que as mulheres egípcias pegavam suas joias preciosas. No dia que os egípcios foram sair do Egito, pegavam suas joias preciosas e davam na mão das mulheres. Leva, meu filho, leva. Vocês são, eu quero ter paz com vocês. Vocês que essas pragas aí, eu quero ser amigo de vocês pro resto da vida. Toma. E o texto bíblico diz que Deus os enriqueceu. Então, Deus os enriqueceu quando eles saíram do Egito. Eles estavam cheios de ouro,
Quem deu esse ouro para eles? Na carne, os egípcios. Na Bíblia, no sentido espiritual, você vai saber disso rapidamente. Deus. Então, o ouro, eu queria um ouro. Vou pegar minha aliança aqui. Não, tirar a aliança dá azar. Dá um relógio aí. Não, dá um relógio aí. Aqui, tem aqui. Não, tem um aqui já, só para exemplificar. Ouro. Uhum. Cor de ouro. Tá bom, deixa o ouro saber disso. Então, quem deu aquele ouro para eles? Eu vou perguntar quem deu e você diz, Deus. Quem deu? Deus. Então elas estão com ouro. Quem deu? Deus. Só que agora eles vão pegar o que Deus deu e vão fundir e vão transformar o que Deus deu num ídolo e adora. Você entendeu o que eu falei? Eles pegaram o que Deus deu e transformou o que Deus deu num ídolo para adorar. Deus nos guarde de pegar aquilo que o próprio Deus nos dá e colocar no lugar de Deus. Deus me deu uma empresa. Uau! Aleluia! Só que quando você começa a colocar essa empresa no lugar de Deus, o que Deus deu se transformou num ídolo para você adorar. A pessoa vem de lá, pastor, Deus abriu uma porta, ganhei um emprego, só que tem uma coisa, nunca mais vou poder ir no culto, que é no horário do culto, o trabalho. Você pegou o emprego que Deus te deu e transformou. E eu não posso nem dizer que foi Deus que deu um emprego que te tira da mesa. Ai, pastor, eu estava tão solitário, tão triste, brocochô, solitário. Conheci uma varoa aí. Pensa, foi Deus que me deu. Presente de Deus, hashtag. Só que daí o presente de Deus não quer nada com Deus. O presente de Deus impede você de ir na reunião de oração. O presente de Deus tira você da escola bíblica. O presente de Deus tira você. Eu tenho que passear com o presente de Deus. Oi? Você está pegando aquilo que Deus te deu e transformando num ídolo para você adorar. Meu irmão, põe deitado na cama e cobre com um pano. Ô irmãos, eu estou aqui como um profeta do Senhor, não estou brincando de pregar não. E eu tenho que entregar tudo que Deus me deu. Psiu. Cuidado para que aquilo que Deus te deu não se torne um ídolo na sua vida. Esse carro, tem gente que ora para Deus dar um carro, Deus deu um carro, em vez dele vir para o culto, ele vai para a chapada. Fala, pastor, não fui não, porque cheguei tarde, tomei tanto sol que fiquei ensolarado. Pastor, quer dizer que eu não posso passear? Irmão, você pode passear, viaja de férias, vai de tudo, brinca, faz tudo que você quiser do seu lazer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou falando para você de você pegar o lugar de Deus e ocupar esse lugar que era de Deus com uma coisa e depois ainda dizer para todo mundo que foi Deus que te deu aquela coisa. Você está enganando a si mesmo. Ou não foi Deus que deu, ou você administrou muito mal. Eu posso falar em casa, porque em casa a gente pode falar. Tem as meninas, a medicina. Quem te deu a medicina, Natália? Foi Deus. Só que o dia que a medicina se transformar num ídolo no seu coração, você já perdeu tudo. O dia que a medicina tirar você da presença de Deus, você já perdeu. E eu oro nessa manhã que isso nunca se torne um ídolo no seu coração. Pelo contrário, que seja o instrumento de Deus para você glorificar o nome dEle. Então o que Deus me dá é para a glória dEle. Quando Deus providenciou o cordeiro para Abraão no Monte Moriá, Isaac falou assim, papai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Abraão falou assim, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. O que é Deus proverá para si? Deus proverá para Ele mesmo. O que Deus provê, Deus não provê para mim. O que Deus provê para Ele. Porque se Ele coloca na minha mão, Ele confia que vai voltar para Ele. Ele sabe que se Ele colocar um filho nas tuas mãos, você vai entregar para Ele. Ele sabe que se Ele colocar um emprego nas suas mãos, vai retornar para Ele. Ele sabe que se Deus colocar um cargo na sua cabeça,
vai retornar para ele. Ele sabe que se ele colocar dinheiro na sua conta, vai voltar para ele. Ele sabe que se Deus der saúde para você, você vai gastar a sua vida para ele. Ele sabe que se Deus te der um carro, você vai fazer a obra com ele. Ele sabe que se ele te dar uma viagem de férias, essa viagem vai glorificar dele. Deus sabe que aquilo que ele te dá vai voltar para ele. E tem gente que não recebeu nada, porque Deus sabe que se entregar na sua mão, você vai abraçar, ainda vai fundir, transformar num ídolo, e vai ficar dentro de casa trancado, adorando o ídolo que era para ser para a glória de Deus. Oh meu Deus, não faça isso, pelo amor de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito do Senhor diz à sua igreja nessa manhã. Quebra esse bezerro, quebra esse altar. Qualquer coisa que atravessa o seu caminho para te roubar de Deus, queima. Faz igualzinho Eliseu. Quando Elias jogou o manto sobre ele, ele foi chamado para o ministério. Ele era boeiro, arava a terra com uma junta de bois, um carro de madeira e uma junta de bois. E ele vai lá, vai boi, e vai arando a terra de noite. Quando ele foi chamado, Deus deu a ele o que? Um ministério. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, pegou o carro de boi, fez uma churrasqueira, pegou o boi, matou, fez um churrasco, comeu e foi, dizendo assim: nesse lugar eu não preciso voltar mais. Eu queimei tudo que era da vida antiga, eu queimei tudo que era outro altar. O meu estilo de vida anterior é outra coisa, a minha vida agora é outra. Eu vivo para Cristo agora, eu vivo para Ele agora. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço tem que tributar glória, honra, louvor àquele que me deu a vida. Foi Ele que me deu a vida, eu vou gastar. Cantamos aqui hoje: por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você só tem uma, meu irmão, e o maior investimento que você faz com essa única vida que Deus te deu, porque Hebreus capítulo 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. Você não vai reencarnar no corpo de uma galinha, nem de um porco, nem de um jegue. Quando você, irmão, subir nas mansões celestiais, fechar seus olhos, é só essa vida aqui que Deus te deu mesmo. O maior investimento que você faz com essa vida que Deus te deu é pegar Ele e falar: Senhor, te dou, vou gastar cada minuto, a minha saúde, a minha juventude, o meu tempo, vou gastar tudo para o Senhor, viver para o Senhor, porque quando eu fechar os olhos nessa vida, a minha recompensa por essa decisão já está guardada no Senhor, porque nós cantamos também: Ele virá, soberano em poder, Ele virá, o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Não dá para cantar isso e dizer que estou gastando da minha vida e oferta a Deus 15 minutos em um mês. Está gastando o que, irmão? Cria tipo. Para finalizar, o texto diz, coloca para mim 1 Samuel 25, 44. Davi foi embora, Mical ficou a descobrir o ídolo, porque é uma questão de tempo, viu? Todo mundo vai ver que esse negócio de palavreado ensaiado e postagenzinha, isso aí uma hora despenca, porque na primeira provação isso queima. O que sobra mesmo é base sólida e firme de uma vida com Deus. Saul fala para ela: filha, o que você fez isso? Você traiu o seu pai, você deixou fugir o meu inimigo. Aí sabe o que Saul fez? Depois que Mical ficou sozinho e Davi foi embora, Saul, entretanto, havia entregue sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís. Atenção aqui, porque não é fácil, mas também não é difícil. Mical, ela tem um dono. O dono dela é Saul, seu pai. Só que daí Davi veio e comprou ela por 100 prepúcios de filisteu. Então ela não era mais de Saul. Agora ela pertencia a Davi. Só que como Davi foi embora, e quando o amado vai embora, o antigo dono quer pegar você de volta para ele. Com calma, porque Mical pertencia a Saul, mas Davi compra Saul
sangue. Agora Mical não pertence mais a Saul. Saul é o antigo dono. Agora Mical pertence a Davi. Mas quando ela deixa o amado sair pela janela, o antigo dono acha que tem direito de posse. Pega ela de volta. O que faz? Dá para outro. Mical é dada a Paltiel. Agora quem é dono de Davi? Paltiel. Que horror. Oi? Dono de Mical. Paltiel. Que horror. Edita. Vocês são terríveis. É bom que está pregando que a igreja vive e atenta. Você está tocando aí, mas está prestando atenção, né? Novo dono. Quem é o dono de Mical agora? Paltiel. Agora, segundo Samuel 3:12. Olha aqui para mim, enquanto Wesley vai colocando. Saul morreu. Jonatas morreu. O tempo passou. E segundo de Samuel capítulo 3, já é a ascensão de Davi como rei, primeiro em Hebrom. Porque o trono não veio para Davi em Israel. Ele foi conquistando à medida que o tempo foi passando. Então a primeira posse de Davi como rei, ele foi colocado como rei sobre Hebrom. Capítulo 3 de 2 Samuel vai ser o momento em que Davi vai assumir como rei em Hebrom. Ok? Enquanto isso, Mical está dormindo na cama de quem? Paltiel. Está lá do outro lado do mundo. Mas Davi vai ser consagrado como rei em Hebrom. Aí vamos ler o versículo 3, no ato da consagração de Davi. Em seguida, Abner mandou mensageiros a Davi com esta proposta: a quem pertence a terra? Faze, pois, um acordo comigo e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo Israel. Então vai ser a primeira reunião política de Davi como rei em Hebrom. Quem está aí, diga amém. E na primeira reunião política dele em Hebrom, ele vai dizer as seguintes palavras, que ele recebe uma proposta: vou ajudar você agora a conquistar Israel. Faz um pacto, faz um acordo comigo. Aí Davi respondeu: assim seja, farei um pacto contigo. Entretanto, tenho uma condição. A condição para eu fazer um pacto com você e reinar sobre Israel é uma: não serás admitida à minha presença. Não volta aqui na minha frente sem que, quando vieres, me trouxeres Mical, filha de Saul. Sim, eu quero a minha amada de volta. Mas ela está na cama do Paltiel. Não interessa, sai da minha frente agora. Vai embora. Só volta aqui com a minha mulher. Irmãos, esse negócio de traição nos dias atuais é bem complexo. Principalmente de mulher, né? Mas Davi não está interessado nisso. Davi é uma figura de Cristo. Mical é a figura da igreja. O Senhor olha para Israel assim: ô Israel, quantas vezes eu tentei ajuntar você debaixo das minhas asas, como a galinha junta seus pintinhos. Nós traímos ele, como Pedro fez, negou 3 vezes. Ele foi atrás. Nós abandonamos ele. Ele vai nos resgatar. Por um caminho a gente sai, por 7 ele vem correndo atrás. Nós cantamos: traz luz para a sombra, destrói as montanhas, escala as montanhas para me encontrar. Minha cabeça não está boa. Ele diz: a ovelha perdida. Ele fala assim: Mical aqui, irmão, a ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela, porque aquela é minha. E ele diz: não volta aqui sem que antes vocês tragam Mical, minha esposa. Aí Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para dizer: entregue-me a minha mulher Mical, a quem desposei mediante o generoso pagamento do valor estipulado de 100 prepúcios de filisteu.
Eu quero ela de volta. Por quê? Porque eu paguei um preço por ela. Eu quero ela de volta. Por quê? Porque eu arrisquei minha vida por ela. Eu quero ela de volta para mim. Por quê? Porque eu sacrifiquei por causa dela. Diante dessa intimação, Isbosete, diga assim, o mensageiro. Eu vou falar o nome e você diz o que ele é. Isbosete mandou que atirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Eu vou exemplificar essa cena. Segura, não passa de versículo. Vem cá, Anacleta. Deixa eu ver quem mais. Augusto, é para Cristo toda a vida. Deixa eu ver quem aqui que eu vou pegar para ser a Mical. Quem quer ser a Mical? Vem cá, Natália, vou pegar você que é descomprometido. Você é Paltiel, só um exemplo, tá, André? Você é Paltiel, você é Mical, fica aqui do lado dele. Esse aqui é o mensageiro Isbosete. Aí, olha aqui para mim com atenção. O Isbosete, coloca lá, versículo 16. Porém, Paltiel partiu no seu encalço e seguiu aos prantos. Calma. Quem que é bom para chorar aí, para substituir o soldado? Fica tranquilo que eu não vou expor, não. Isbosete chega lá e fala para ele bem assim: Paltiel, eu venho amando do rei Davi. Ele mandou buscar a esposa dele. Ele falou, Peraí. Esposa dele não. Ela é minha esposa. não. Você pensa que ela é sua, mas ele pagou um preço de sangue por causa dela. Aí, quando você for bater palma, você bate direito. Aí o texto bíblico diz que Paltiel seguiu aos plantos. Aí, pega na mão da esposa de Davi, Mical, e leva ela embora. Só que daí você segura aqui. Aí, vai ficar... Vai, puxa. Sabe o que é isso aqui? É o antigo dono achando que tem direito, mas o dono de verdade sabe, não vai ficar na tua mão, porque pertence a mim, eu comprei com meu sangue. Bate palma e dá glória a Deus. Ele vai indo embora, vai de câmera lenta, e Paltiel vai até no meio do caminho. Só que chega um minuto que Abner, vem cá, Gileno, conhece, vai ser o Abner, que é o chefe do exército que foi junto na missão. Fica aqui do lado aqui. Aí você dá um grito pro Paltiel e fala bem assim: chega! Volta para trás. Aí, o que Paltiel fez? Apaixonado nada. Porque se amasse de verdade, não aceitaria essa conversa. Ia insistir mais um pouco. Ia chamar para um duelo. Mas quando ele falou: chega de chororô. Não é mais seu, engole o choro. Tá voltando para quem nunca deveria ter saído de perto. Aí sabe o que Paltiel fez? Foi embora quietinho, voltou e obedeceu. Esse choro fingido. Aí se eu largar dele, como que vai ser? Choro fingido. Vai suicidar, vai nada. Pode ir lá, obrigado. Se coloque de pé, por favor. Irmãos, nem bebi o trem. Culpa de vocês. Ele pagou um preço por você e por mim.
Algumas vezes o antigo dono, sabe quem que é o antigo dono, né? O vício, a pornografia, o adultério, o pecado, a macumba. Se você não cuidar para que a presença do amado seja preservada na sua vida, o antigo dono já está com um olhar pensando na hora que ela vacilar, eu pego de volta. O ídolo está lá de pé no quarto. Ele não mexe, né? Que ele é estátua. Mas no mundo do espírito ele grita: falta pouco para eu deitar no lugar dele. E você vai se esfriando aos poucos, pensando: é só uma concessão, é só isso aqui, não vai fazer falta, gente. Não. Só que a gente vai abrindo espaço. Enquanto a gente vai abrindo espaço, o amado vai indo. Ele vai porque ele quer ir? Não. Ela deixou. Ela fez. Responsável pela saída do amado da nossa vida não é o amado. Jesus não me queria mais, ele foi embora. Não. Mas eu quero nessa manhã deixar essa mensagem para o seu coração. Perca qualquer coisa que você tiver que perder na sua vida. E qualquer coisa é qualquer coisa. Eu vou falar de novo. Perca qualquer coisa na sua vida. E qualquer coisa é qualquer coisa. Se isso competir com a presença do amado na sua vida. Seja lá o que for. Nada pode competir com a presença do amado. Eu não vou arriscar. Eu não vou tentar Deus a tal ponto de tomar uma decisão na minha vida que eu sei que vai me tirar a presença do amado. A gente abre muitas concessões na igreja. Pode, não pode, pode, não pode. A gente às vezes fala: não, irmão, resolve isso aí, arruma isso aí. A gente fala bem assim: tá morando junto, sem casar. Pode tomar ceia? Pode. Pode cantar? Pode. Mas resolve isso. Porque o que está em jogo não é a sua oportunidade de cantar. O que está em jogo não é outra coisa senão a presença do amado. E tem gente perdendo a presença do amado por causa de um copo de cerveja. Eu tenho que falar. Tem gente perdendo a presença do amado por causa de um namoro mal arranjado. Tem gente perdendo a presença do amado por coisas tão inúteis e pequenas. Tem gente deixando o amado ir embora porque a gente vai abrindo concessões. Qualquer coisa é qualquer coisa. Se me tira ele, ou se me tira dele, eu não quero. Ai, mas aí se eu for fazer isso vai doer. Ai, mas eu já estou acostumado com a pessoa. Ei, nós estamos falando da presença do amado. E você pode perder qualquer coisa na sua vida. Como Davi disse: me tira tudo, só não me tira a sua presença. Porque se tirar Jesus de mim, não existe em mim. Se tirar Jesus da minha história, a minha história não existe. Vamos orar? Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso amado. Quantas vezes na nossa vida nós abrimos concessões e por causa dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias decisões, da nossa obstinação pelo pecado, nós vamos permitindo que o amado vá indo embora da nossa vida.
alguém já colocou até um ídolo deitado no lugar. Alguém já foi até dado a Paltiel que acha que é dono. Mas nessa manhã, Senhor, envia o teu Espírito Santo na figura de Isbosete, para ir na presença de Paltiel arrancar essa pessoa desse engano, dessa mornidão, dessa frieza, dessa cegueira espiritual. O tempo passou, talvez Mical achava que o rei nem se lembrasse mais dela, mas um dia ele vai bater na porta para requerer o que é dele. Senhor, nos resgata todas as vezes que os nossos pés tropeçarem, não nos permita perecer. Eu não quero perecer, Senhor, eu não quero pregar uma vida inteira aqui e perecer. Eu não quero cantar aqui e perecer. Eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, Senhor, me ajuda. Arranca a idolatria do nosso coração. Tudo aquilo que nós temos tido em nossa existência, que tem tomado o teu lugar, que tem roubado o teu lugar, que tem tirado nossa atenção, que tem desfocado o nosso olhar. Eu te peço, Senhor, arranca de nós isso. Nos limpa com teu sangue precioso, nos purifica no sangue carmesim, a fim de que nós não sejamos contados entre aqueles que fracassam, que desistem, que perecem, mas nós queremos ser contados entre aquele que obteve do Senhor a vitória, alcançou de Deus a providência e não sucumbiu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço, venha aos nossos corações nessa manhã e nos livra, Pai, de tudo aquilo que nos rouba do Senhor. Nos perdoa, Pai, pelos nossos ídolos. Muitas vezes esses ídolos estão mais perto do que imaginamos. Não permitamos que sejam os nossos filhos os nossos ídolos, o nosso casamento o nosso ídolo, as provisões que o Senhor tem dado o nosso ídolo, as bênçãos que o Senhor tem derramado serem nossos ídolos, nos roubarem do propósito pelo qual o Senhor tem nos chamado. Nos guarda disso, Senhor. Eu te peço nessa manhã, que assim seja sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Diga assim: Paltiel, nunca mais. Um preço foi pago pelo resgate da minha vida. Eu pertenço a Cristo. Você pode bater no peito e dizer isso: eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Não vou abrir mão disso. Não vou abrir mão disso. Não vou negociar isso. Eu pertenço a Cristo. Posso ouvir um amém aí? Amém. Deus